Olá, eu sou o Jean, sou psicólogo e a gente está aqui numa série de vídeos onde eu estou trabalhando o pensamento. Então a gente já falou, por exemplo, se pensar positivo, pensar negativo impacta na tua vida. Então agora eu presumo que você já viu o nosso vídeo lá sobre o efeito Galateia, o efeito Pigmalião lá, que são os correspondentes, digamos assim, né, psicológicos da psicologia, daquela lei da atração, né, que a pessoa acha que vai conseguir um resultado positivo e de fato consegue. Então veja esse vídeo e veja também um outro vídeo que a gente fez sobre os 4 estados de pensamento, né? O pensamento positivo e negativo, normal e patológico. Então, para você que tem algum problema, né, na questão do pensamento, é esse vídeo aqui. Então a gente vai falar aqui como você pensar mais de forma negativa ou de forma positiva, né? Então, se você precisa pensar de forma mais negativa, se você é aquela pessoa que se autoexalta, que tem um ego gigantesco, que não percebe as suas próprias falhas, que não consegue se desenvolver, você pode fazer essas técnicas que eu vou passar aqui. E se você é a pessoa que precisa aprender a pensar mais positivo, eu vou te ensinar o jeito certo de fazer isso e vou te ensinar qual é o jeito errado que muita gente fala por aí e que vai te causar muito mais problema do que solução. Então vamos lá. Como pensar mais negativo, né? Se você é aquela pessoa que não sabe se criticar, se julgar, né? Se você é aquela pessoa que tem a síndrome do The Voice, que é aquela pessoa que está cantando super mal e todo mundo tá ali com aquela cara e não quer dizer para você que você está cantando mal, desafinado, enfim. Então como que você faz? Né? Você vai ter que ligar a autocrítica. E eu falei no vídeo anterior que é interessante você não ligar essa autocrítica sempre. Você ligar essa autocrítica depois que você tiver feito alguma coisa. Então sempre vai existir a fase da criação, a fase da criatividade e depois a fase da crítica. Né? Os artistas, por exemplo, fazem isso. Eu por muito tempo compus e na fase de composição da música você aloca elementos musicais, temas, versos e você não fica pensando se são bons ou ruins. Depois que você termina a música, você ouve ela para ver como é que ficou. Então é a mesma coisa para outras áreas da tua vida. Então você primeiro faz, depois você liga a autocrítica e você observa aquilo com outros olhos, né? A segunda coisa é você solicitar ativamente feedback das pessoas. E possivelmente você solicitar feedback negativo, né? Ou seja, você convidar uns amigos para uma conversa e dizer assim: que coisas sobre mim que vocês teriam para falar e que vocês não têm coragem de me falar, porque, né, aquelas coisas que a gente não quer dizer para as pessoas. Então, por exemplo, certa vez uns amigos meus fizeram isso comigo, né? Eles falaram assim: vamos fazer um negócio que cada um vai falar uma característica do outro que possivelmente a pessoa não sabe que tem e que é negativa. Então um amigo meu me falou lá: você parece que não tem muito cuidado com os teus objetos materiais. Eu cheguei no meu carro, lá meu carro estava todo destroçado, com o pneu murcho, né, todo sujo, eu pensei, eu acho que ele está certo mesmo, né? Então o que? Essas coisas você não percebe sobre você, você acaba deixando elas pro lado. Então eu deixei aquele meu carro lá que eu não usava e eu não chegava lá para olhar aquele carro e pensar: nossa, mas olha só, acho que eu estou sendo descuidado com minhas coisas. Então você solicita feedback negativo para as pessoas que te conhecem. Só que aí você vai ter que ter a lei do bom senso, né? Porque você não vai solicitar feedback negativo para qualquer um, né? Feedback negativo e confiança você não pede, você não dá para qualquer um. Então você vai ter que solicitar esse feedback de pessoas que confiam em você e que você confia. Amigos, né? Pessoas da família, ou seja, pessoas que querem ver você bem, né? Que sabem que se fizerem uma crítica positiva, você vai usar ela para ficar melhor. E não simplesmente aquelas pessoas do trabalho que te odeiam, aquelas pessoas que têm inveja de você, enfim. Para essas você não vai nem querer solicitar o feedback, você vai apagar. Mas enfim. E por que que você vai fazer isso aqui, né? Por que que você vai ligar a autocrítica e por que que você deveria solicitar feedback? Porque você vai gerar mais competência se você fizer isso. Por quê? Presta atenção nesse raciocínio. Se você solicita feedback das pessoas e se autocritica, você está treinando um locus interno de autorregulação. O que é locus interno?
Locus é uma palavra que diz de lugar, né? Locus de controle interno, para nós da psicologia, é aquilo que diz da nossa responsabilidade sobre as coisas. Então, a pessoa que tem locus interno de controle é aquela pessoa que sempre traz para ela a responsabilidade. Ou seja, uma pessoa que não terceiriza a responsabilidade das coisas. Então, costumam ser pessoas que têm muito mais senso de controle, e por ter mais senso de controle, são pessoas que também têm mais competência. Então, o que você vai fazer? Você vai gerar competência através de gerar mais controle sobre o ambiente. Porque se você percebe os pontos que você não é tão bom, e se você começa a treinar esse teu lado cego, né, essa tua sombra, que é aquele lado da personalidade que você joga todas as coisas que você não quer ver, você começa a criar mais controle, porque você começa a ter mais controle sobre as coisas que existem no mundo que você não estava percebendo. Então isso é como você pensar mais negativo. Mas você pode dizer, Jean, eu já sou uma pessoa que pensa muito negativo, eu já sou uma pessoa, sei lá, eu tenho depressão, eu tenho muita ansiedade, eu sou uma pessoa negativa, eu encaro tudo negativo. Então você vai querer pensar mais positivo. E aí eu preparei essa segunda parte para você. Só que você vai ter o jeito certo e o jeito errado de pensar mais positivo, né? Por exemplo, eu não vou chegar lá na frente do espelho e falar assim pra mim, sou bonito. Não vou ficar mais bonito com isso, né? Então existe o jeito errado. Qual que é o jeito errado? É você, por exemplo, tentar suprimir o pensamento. A supressão do pensamento não funciona. A supressão do pensamento é impossível. Quer ver um exemplo? Não pense agora nessa caneta com a tampa vermelha, né? Não pense agora no psicólogo que está falando para você. Não pense num elefante azul. E você tenta não pensar e você vê que a tua mente ela se divide, né? Quando você tenta suprimir um pensamento, o que acontece? Você começa a gerar um loop, né? Onde você tenta afastar o pensamento, só que um outro lado da tua cognição começa a checar se você está fazendo esse processo de afastamento. E o que acontece? Acaba que no final das contas é tudo que está na tua cabeça é aquilo que você não quer que esteja, né? Então quando você pensa, não posso ficar com medo, não posso ficar com medo, não posso ficar com medo, a única coisa que está rodando na tua cabeça 100% do tempo é medo, né? Mesmo que você coloque a frase não na frente, o que está rodando ali dentro é medo. Então é o assunto, né? É a pauta que está rolando dentro do teu escritório cerebral naquele momento. Então a gente não faz supressão de pensamentos, a gente evita fazer supressão de pensamentos. A gente também evita fugir ou evitar de um pensamento quando ele ocorre. Por quê? Se a gente fizer a fuga e a evitação, aqui se você, por exemplo, tiver ansiedade, fugir daquilo que te dá ansiedade, cada vez mais você está treinando você a ser sensível àquilo que te deixa ansioso. Por exemplo, eu tenho ansiedade com quadros brancos e eu nunca dou de cara com um quadro branco na minha vida, eu fujo deles. E aí o que acontece? Quando acontecer de eu cair na frente de um quadro branco por algum motivo, eu vou me apavorar, vou ter um ataque de pânico, vou ter um ataque do coração. Porque a minha sensibilidade a esse objeto aqui ela aumentou, visto que eu não me preparei para esse encontro, né? Então, não acontece aquilo que a gente chama, por exemplo, de inocuação do estresse. Inocuar é o quê? É tornar algo não letal, né? Quando você toma uma vacina, você faz uma inocuação do vírus. Então, da mesma forma, as coisas que a gente tem medo, a gente tem que se inocuar a esse medo, em vez de fugir daquele objeto de medo. Então, se eu tenho medo de baratas, os terapeutas lá vão fazer você imaginar a barata primeiro, depois você vê uma barata de longe, vê um filme sobre barata, enfim. A lógica é sempre você não tentar fugir, você tentar enfrentar. Isso serve para tudo na vida, né? E a evitação é a mesma coisa. A fuga e a evitação, elas vão gerar o que a gente chama de processo irônico, que é esse processo aqui que eu te expliquei, onde fica aquele loop gigantesco na tua cabeça. Então, se você está tentando suprimir um pensamento, fugir do pensamento, evitar o pensamento, você vai gerar processos irônicos do pensamento. E eu tive por muito tempo síndrome do pânico, né? E o síndrome do pânico é justamente um processo irônico. Você começa a fugir do medo que você tem. Então eu tinha pânico dentro de ônibus. E eu tentava sempre evitar o ônibus. Só que qual que é o problema? Eu tinha que ir para a faculdade de ônibus. Então eu chegava até a porta do ônibus querendo não entrar no ônibus.
E quando eu entrava e a porta fechava, eu tinha essa explosão de medo. Então o que acontecia na minha cabeça? Um processo irônico de pensamento, né? Um loop gigantesco negativo, né? Um loop de feedback negativo, onde eu tenho medo e eu fujo do medo e ele gera mais medo, e eu tenho medo de novo e ele gera... Então é um círculo vicioso que vai te deixar possivelmente com medo, com irritação, ou até pode te dar um ataque de pânico, por exemplo, né? Então esse aqui é o jeito errado, né? Você não vai suprimir, você não vai fugir, você não vai evitar o pensamento. Você pode, por exemplo, experienciar o pensamento. Você pode fazer, por exemplo, o que o pessoal faz no Mindfulness, né? No treino de Mindfulness, onde você tenta absorver as experiências como elas são e com uma mente de principiante, ou seja, ver as coisas pela primeira vez, sem aquela chave ligada do julgamento. Então você pode, por exemplo, sentir o teu medo, sentir a tua raiva, e você pode conversar sobre você mesmo, sobre você mesma com essa raiva. Então você pode descrever ela mentalmente, né? Eu estou sentindo raiva, o meu braço está ficando dormente, enfim. Assim você observa aquela sensação, é como eu observando essa caneta. Eu observo ela e eu vejo que ela tem um tamanho muito menor do que eu. Então quando você aceita o medo, né, a raiva, enfim, esses pensamentos ruins, você consegue observá-los, né? E quando você não está dentro do pensamento, você é maior que o pensamento. Então você observa o pensamento, naturalmente você torna ele menor. É diferente se você começa a fugir. Quando você foge, é como se você se tornasse essa caneta aqui. Então toda a tua existência, toda a tua totalidade da tua consciência, da tua atenção, ela está dentro da caneta. Então você é a caneta, você e a caneta são a mesma coisa. Então você faz o processo inverso, que é evitar de fugir, né? Evitar de evitar e evitar de suprimir. Você encara e faz a experiência desse pensamento. Então aqui são 4 coisas que você pode fazer, são 4 dicas para você começar a tornar os teus pensamentos um pouco mais positivos. Então essas dicas aqui, essa aqui, a primeira, é uma dica que você já pode aplicar momentaneamente, e essas 3 dicas aqui, número 2, 3 e 4, são dicas que você vai ter que aplicar e o resultado vai vir ao longo do tempo. Não vai ser de uma hora para outra que com essas 3 últimas você vai ter um resultado. Eu trabalho essas 3 aqui lá dentro do meu curso, então eu vou falar sobre elas um pouquinho aqui. Mas a primeira é o seguinte: você controlar aquilo que entra. Você controlar o input. Então vamos pegar um exemplo. Tem uma pessoa que é muito ansiosa, muito medrosa e tem ataques de pânico e tudo mais. E o que ela faz? Ela vive assistindo, por exemplo, filmes de terror. Opa! E essa pessoa vive assistindo filmes de terror. O que ela está fazendo? Ela está colocando informações negativas, de medo e tal, para dentro, né? Por exemplo, você tem aqui uma questão de só estudar coisas negativas, só ler sobre pessoas negativas, só conviver com pessoas negativas, né? Então o que está acontecendo? Inputs sensoriais, né? Ou seja, entrando informações no teu sistema cognitivo que são coisas negativas. Então se você controla o que entra, você consegue controlar o que é produzido dentro. Por isso que muitas vezes as pessoas que leem livros de autoajuda, por exemplo, acabam ficando melhor, né? Porque elas começam a colocar muito input positivo para dentro. Aí, claro, você vai ter que ter o cuidado de não cair num mundo irrealista, de que tudo corresponde aos teus desejos, enfim. Mas você está controlando os inputs, você está colocando coisas positivas mais para dentro, né? E aqui tem uma metáfora muito interessante que o pessoal usa, né? Se você pegar um pote assim, né, e colocar bolinhas vermelhas dentro dele e supor que a tua mão é mais grande que o pote, ou seja, que a tua mão não entra dentro do pote, e perguntar para as pessoas como é que eu posso tirar as bolinhas azuis de dentro do pote para que as bolinhas vermelhas fiquem dentro do pote em maioria, mas sem mover esse pote, sem botar a mão dentro. E aí eu te dou 2 baldes, né? 2 baldes de bolinhas. Você pode tentar inventar uma maneira doida ali de tentar tirar, ou você pode encher e empurrar tantas bolinhas azuis que comecem a fazer as bolinhas vermelhas saltar para fora. Então o que?
você começa a colocar coisas positivas para dentro de você. Você começa a construir, por exemplo, evidências de que você é bom em algo. Você começa a estudar e ler biografias de pessoas que conseguiram fazer alguma coisa. Então você está colocando inputs positivos para dentro do teu sistema, né? Então isso pode funcionar de uma maneira momentânea, porque quando a gente olha essas coisas positivas, a gente já fica um pouco melhor, né? Mas, se você quiser mudar de uma maneira mais estrutural, eu indico que você faça esses outros 3 processos. O primeiro é a mudança da autoimagem, porque a mudança da autoimagem vai modificar... porque a mudança da autoimagem vai modificar o conteúdo dos teus pensamentos. A autoimagem é aquela sensação de você que você tem. É o modo como você se enxerga, né? Pensa aí que você enxerga a tua mãe e o teu pai de determinada forma. Concorda que não é a forma como eles são no mundo, de fato? Porque pode ter gente que enxerga eles de outro jeito. Então, assim como você tem imagens de alguém, né? Aquela pessoa é chata, ranzinza e não sei o quê. Essa é a imagem que você tem dela. Assim como você tem uma imagem de alguém, você tem uma imagem de você, que a gente chama na psicologia de self. E você consegue mudar o self. Por exemplo, eu tive um self muito tímido. Por muito tempo na minha vida, eu tinha medo de falar em público, por exemplo. Então, hoje em dia, o meu self ele não corresponde mais a essa autoimagem que eu tinha lá no passado, de uma pessoa tímida e medrosa. Então, isso muda conforme você vai aplicando algumas estratégias, né? Por exemplo, no meu curso eu tenho várias estratégias que fazem a mudança de mentalidade. A gente tem lá um módulo inteiro que é sobre os 4 níveis do eu, onde você vai fazendo essa transição de identidade, né? Vai fazendo essa mudança de identidade. E assim como você tem uma forma física, né, você tem a autoimagem. Então a autoimagem funciona mais ou menos assim. Você demora um tempo para engordar, concorda? E você demora um tempo para emagrecer. Então é a mesma coisa da autoimagem. É como se fosse um resíduo ali de algo que você faz, que você olha para aquilo e se enxerga como sendo você. E você pode aplicar várias estratégias por muito tempo e modificar esse senso de self que você tem. Então isso é um processo longo. Por quê? Porque se você mudasse de self toda hora, você não conseguiria manter uma estabilidade mental, uma estabilidade psicológica. Então você vai me dizer, bom, isso é ruim, né? Eu não posso modificar minha autoimagem negativa de um dia para a noite. Mas isso é muito bom, porque se você tiver com a autoimagem positiva, também não é do dia para a noite que você vai ficar com uma imagem negativa. Ou seja, não vai ser porque você perde o emprego que você vai passar a se achar um incompetente. Enfim, então a autoimagem, ela é rígida, ela muda bem aos poucos, que é para tornar a vida possível. Então, se você fizer a mudança de autoimagem, você pode fazer, por exemplo, aqui, buscando evidências de que você é bom em algo. Então, isso aqui a gente faz lá no nosso curso, eu ensino como fazer isso, e você faz isso também através de um processo terapêutico com um psicólogo, né? O psicólogo vai fazer o quê? Vai ensinar você a buscar evidências de que você é bom em alguma coisa, buscar evidências de que o teu pensamento negativo está errado. Então, lá na terapia a gente faz, por exemplo, a pessoa diz, a minha crença de que eu sou incompetente, ela está hoje por 80% ativada, né? A pessoa fala. E a gente diz assim, bom, o quanto essa crença ela bate com a realidade, de 1 a 10? A pessoa vai dizer, não, realmente bate só 1, né? Então é pouco, não tem muita evidência desse pensamento. Porque uma coisa é o pensamento que você tem e outra coisa é a realidade, né? A gente usa o pensamento para decifrar a realidade, mas às vezes essas coisas não são compatíveis. Às vezes o nosso pensamento ele salta muito fora, porque a gente tem uma simulação mental muito criativa. Então a gente cria situações muito positivas que não existem e situações muito negativas que não existem também. Então você sempre tem que buscar evidências sobre o teu processo de pensamento, para que você torne o teu pensamento mais preciso. Então, se você buscar evidências, você vai estar fazendo aos poucos essa mudança de imagem. Porque a autoimagem é criada com base no nosso passado. Ou seja, o que eu sou capaz de fazer hoje é fruto do que eu lembro que eu já fui capaz de fazer no passado. Então, a nossa imagem é como se fosse um crédito pessoal das coisas que a gente fez, das coisas que a gente conseguiu. Então, se você vai buscando evidências de que consegue, evidências de que aquele pensamento negativo não é real,
Por exemplo, a mulher acha que está sendo traída. Então, que tal ela buscar evidências de que está sendo ou de que não está sendo? Porque muitas vezes a pessoa tem medo de estar sendo traída e não existe nenhum indício na realidade. Muitas vezes é um processo de pensamento. Então você busca evidências de que você está certo ou de que aquele pensamento está errado, aquele pensamento negativo. E a quarta forma é você arquitetar o teu ambiente e as tuas relações. Por quê? Porque o teu ambiente ele engatilha emoções em você. Então, você tem coisas que lembram para você de estados emocionais. Então, por exemplo, quando eu vejo esse quadro, eu me sinto bem, porque é um negócio que eu gosto de fazer. Então, esse quadro estando em algum lugar onde eu trabalhe, isso vai me causar uma sensação positiva. Se você gosta de plantas, se você gosta de sol, se você gosta de quadros, isso vai fazer gatilhos emocionais em você. Então, vai mudar a forma como você pensa também. E você arquitetar as relações também, né? Porque não existem caminhos paralelos nas relações. As pessoas, elas sempre puxam você para pensar e sentir aquilo que elas estão sentindo. Então existem vários estudos demonstrando que pessoas felizes tendem a deixar os amigos e os parentes e os cônjuges mais felizes. Se você tem um amigo feliz em até 1 quilômetro, você aumenta em 24% o teu nível de felicidade. Enfim, existem vários estudos demonstrando como o ser humano tem os comportamentos e as emoções como coisas que são contagiosas, é como se fossem vírus. Então pessoas negativas, pessoas tóxicas, elas tendem a jogar em você essa toxicidade, né? Essas pessoas negativas e tóxicas tendem a fazer com que você também fique da forma como elas são. Então, é isso que eu falo quando eu digo que não existem caminhos paralelos nas relações humanas. Você sempre vai se nivelar mais ou menos por as pessoas que você está por perto. Inclusive no nosso outro vídeo, nosso primeiro vídeo sobre esse tema, você vai encontrar ali o experimento do Salomon Asch, onde ele fala dos risquinhos, né? Onde ele fala que 75% das pessoas são conformistas. Então assiste o vídeo lá que a gente fala sobre esse experimento, que foi um experimento rodado e muito famoso, e você vai entender o que eu estou querendo dizer com arquitetar as tuas relações, né? É você ter mais relações que são mais alinhadas com os teus valores. Isso vai gerar para você muito mais pensamento positivo, porque você vai ver no mundo muito mais evidência de que você está certo. Então essas aqui são algumas formas que você pode aplicar. Essas 3 eu trabalho lá no meu curso, então se você quiser se aprofundar nesse tema de mudança de comportamento, de mudança de hábito, de mudança de autoimagem, de melhorar a tua performance e a forma como você pensa, o Antinatural provavelmente é um curso para você, onde a gente ensina como você detectar todas as tendências ruins que a gente tem, né, e como a gente reverter o processo para tornar aquelas coisas que são difíceis um pouco mais fáceis, né? Tudo que é bom pra gente costuma ser mais difícil do que tudo que não é bom pra gente. Só que a gente tem o intelecto, a gente tem o nosso córtex, a gente tem o nosso pensamento. Então, através disso, né, que o Antinatural se baseia nisso, através do pensamento, da razão, do raciocínio, do estudo, do conhecimento e do autoconhecimento, você aplica em cima de você e você consegue reverter essas tendências negativas, né, que eu chamo lá de eventos naturais. Então esses eventos que te causam preguiça, que fazem você se esforçar menos, né, que fazem você se auto-sabotar, você consegue cortar esses processos, minimizar eles ou até mitigar através das estratégias que a gente chama lá de os 7 elementos do comportamento antinatural. Então é isso, eu sou o Jean e esse foi o conteúdo sobre os pensamentos. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá um joinha aí pra gente e coloca nos comentários aí se você aplicou essas estratégias, coloca aí a data e depois volta depois de um tempo e coloca como que você está se sentindo e qual das dicas foi mais interessante para você, para a gente conversar aqui nos comentários e para a gente ver o que funciona mais para você. Então é isso, um grande abraço e até o próximo conteúdo.